Tô aqui com um filtro poderoso e meio sombrio, porque é um recadinho sobre Plutão, gente. Plutão é um planeta externo que voltou a seu movimento direto, mexe com as nossas sombras, traz transformações muito intensas na nossa vida e nós não temos controle sobre isso. Mas a gente tem como sim entender o que está acontecendo, desenvolver uma adaptação, uma resignação, utilizar a nosso favor, descobrindo os aspectos positivos disso. Muita gente está sendo mexida, todos os signos fixos, ou algum outro aspecto forte. Então, Plutão está atuando muito fortemente no mundo e na gente, na grande maioria das pessoas, quem estiver se sentindo em crise, quem estiver sentindo que suas sombras estão sendo mexidas, aquilo assim, que eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não queria que ninguém soubesse, eu tenho desejos que eu nem não admitia para mim mesma, eu tenho raivas, vontades de esganar alguém, aquela coisa, coisas, pecado, gente. É a hora da gente olhar para as nossas sombras e não se afundar nelas, tá? E para isso é necessário ajuda externa, porque é muito forte. Quem está numa crise muito forte, procure algum auxílio, terapia. Não procure líderes religiosos, principalmente de religiões onde tem pecado, onde usarem a palavra pecado, isso é feio, isso é bonito. Gente, as doutrinas, elas são regras morais, tá? Então, assim, vai conversar com uma bruxa. Ótimo, ótimo. São pessoas que sempre foram condenadas exatamente para olharem para a verdade, não negarem ela, não fugirem dela, não transformarem ela em pecado. Nós sabemos que nós, esse mundo, temos sombra e luz. Existe a noite e o dia, existe a escuridão e a luz. Existe. E não é ruim, as plantinhas crescem mesmo, durante a noite, muita coisa só acontece mesmo, durante a noite, nós temos a nossa noite interna. E se a nossa noite interna estiver ativada agora, é o momento da gente conhecer, entender, se harmonizar, se adaptar, aprender a lidar. E como é um trânsito de Plutão, é um movimento de Plutão, né? Quem estiver sendo influenciado, é legal ajuda, mas não ajuda de pessoas moralistas. Procure um psicólogo, procure astrólogo, procure astróloga, né? Oi? Taróloga, é, qualquer terapia que tu te sinta bem, tu te sinta compreendido, tu não te sinta julgado, julgada, por mais que tu te julgue, que aquela pessoa que está ali fora tentando te ajudar, não esteja pondo regras nem julgamentos morais, esteja tentando fazer tu enxergar o que está acontecendo, tu, não ela dizendo, mas tu enxergar e direcionar essas energias de uma forma produtiva, mais harmoniosa possível. Plutão, ele é bem impactante. Se a gente tentar negar o que está acontecendo, se a gente tentar sufocar o que está acontecendo, o impacto vai ser maior. Por isso que eu digo, não procure ajuda de moralistas, tá? Não estou dizendo que as pessoas fazem isso por maldade, é a nossa cultura, a pessoa acredita naquilo, por exemplo, que há o pecado, que é o feio e o bonito e que as pessoas são perfeitas, não tem aquilo, se tiver esconde, tem a hipocrisia, né? Isso não é bom agora, a hipocrisia não vai ajudar agora, a negação não vai ajudar agora. É normal, é bom, é natural a gente passar por certas crises, tanto externas quanto internas, se a gente utilizar elas de uma maneira positiva. E é por isso mesmo que eu tô fazendo esse videozinho, né? E tipo, a gente tá num momento muito intenso, digamos assim, né? E se a gente usar isso de uma maneira produtiva,
pode ser muito, muito, muito bom. Vai depender de cada pessoa, como Plutão está atuando no mapa, né? Mas ele teve bastante tempo retrógrado e agora ele largou o movimento direto. Então agora, ó, só vai. E só vai destruindo tudo que tem pela frente, não serve. E se a pessoa não conseguir se equilibrar aí, né? Ela vai junto. Então, tipo assim, vamos procurar ajuda para lidar com o que a gente não está conseguindo lidar. Não vamos ficar nos julgando, não vamos nos desesperar se a gente não tiver quem nos ajude, condições de buscar a ajuda de alguém. Vamos respirar, vamos entender que somos humanos, que temos sombras e luz, né? Vamos nos dar um tempo durante um dia para pensar um pouquinho, mas não ficar pensando o tempo inteiro, porque senão a gente passa para aquela ruminação e faz até uma autocondenação muitas vezes. Vamos respirando, vamos vendo, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer sobre o que está acontecendo. Não significa necessariamente controlar, mas compreender. E nesse compreender também como podemos lidar com isso tudo de uma maneira diferente daquela que se está nos pressionando, nos intimidando, nos tornando raivosos ou depressivos ou qualquer coisa assim, essa maneira não tá legal. Então, né? E se puderem assistir mais coisas de pessoas sérias falando sobre Plutão e Plutão nesse momento, né? Pode ajudar bastante, tá? Então, por exemplo, assim, guerras pode ter a ver com esse aspecto, conflitos pode ter a ver com esse aspecto. Isso é bom? Não é. Mas se a humanidade conseguir compreender, se a humanidade em peso buscar esse conhecimento e tentar compreender por que isso acontece e usar esse ímpeto para lutar contra isso, lutar contra não, para redirecionar essa energia de uma forma que não seja destrutiva ou que destrua o que deve ser destruído, o que não faz bem, o que causa dor. Não que a dor não seja boa, é complexo, né? Mas às vezes a dor é necessária, enfim. Mas é um redirecionar das energias que a gente precisa saber como fazer. E a ajuda externa nesse momento, como já falei, não por moralismos, pode ser bem útil, é bem melhor que sozinho, mas se a pessoa se sentir sozinha, não se desespere. Tá no seu momento, é capaz de passar por isso, tá? Mas sem aumentar os aspectos negativos, tipo, sem ficar se culpando, sem ficar se torturando, sem se desesperar. Gente, beijo, tá? Quem quiser saber mais sobre seu mapa astral e até aspectos de Plutão, a gente pode dar uma olhada, tá? O tarot também pode ajudar em determinadas crises. Estamos aí, fiquem bem. Lembrem, a noite e o dia são essenciais para que a vida aconteça, embora às vezes assuste, e às vezes a luz assusta tanto quanto a escuridão. Então vamos não nos apavorar, entender que tudo é humano e a gente pode sim fazer escolhas se não estiver dominado por o que nos cega. Beijão, pessoal.